Os brinquedos mais perigosos Já feito! do canal Fala Sério. Vambora? Hoje em dia, a maioria dos brinquedos é meticulosamente projetada para ser o mais segura possível para as crianças brincarem. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Se os seus criadores simplesmente Nossa. Eu tô odiavam tonta só de crianças, olhar. é hora de dar Meu uma Deus do olhada céu. em alguns dos brinquedos e produtos. Não, mas tinha uns bagulho que era muito idiota, cara. Nossa, eu tinha um brinquedo muito idiota que eu amava. Ah, Que era, tipo, era uma bola, só que essa bola tava dentro de um pano. Aí o pano ficava esvoaçando, assim, sabe? Aí você ficava mexendo assim. Ele tinha uma corda, aí você ficava fazendo assim. Aí você sentia, tipo, o poder do Demon Slayer, sabe? Que o bagulho vai assim, vai e volta e tchai. Se você- Só que você pega, você jogava pra cima, a bola ia bater na sua cabeça de volta. Mano. Ou você fazia assim, tacar na sua cara. tinha um que era tipo uma bola, e em volta da bola tinha uma base pra você pisar. E aí a intenção era você ficar pulando nessa bola. Só que aí a criança caía e quebrava os Eu dentes. já tive esse negócio. Eu tinha um. Você quebra o dente, mano. Várias pessoas quebraram o dente com esse Mano, bagulho. eu caí a primeira vez no chão, eu desisti de brincar com essa porra. Não dá, mano, não dá. Forno Easy Bake. Eu sempre adorei cozinhar com os meus pais quando eu era criança, mas quando você não queria que os seus pais interferissem nas suas criações culinárias, o Easy Bake Oven era o melhor brinquedo que existia. Ah. Aí Lançado era um pela forno de primeira vez em verdade. 1963, ele permitia Ah, que as não. Era de crianças verdade. cozinhassem sozinhas. Mas antes de 2011, os fornos incluíam lâmpadas de 100 watts, que era o que cozinhava os alimentos. ficava Para quente. efeito de comparação, a maioria das Ela bem lâmpadas quente. comuns que temos em casa Ela são fica menos bem quente. brilhantes e ainda assim incrivelmente quentes ao toque, com apenas 60 Antigamente, né? watts. Mas no brinquedo da Hasbro de 2006, as crianças também podiam ficar com as mãos e dedos presos na porta. O calor das Ai, lâmpadas meu pode causar Deus. ferimentos tão graves quanto queimaduras de segundo e terceiro grau. Nossa. Mais de 240 relatos de ferimentos foram registrados antes do modelo ser recolhido em 2007, depois que uma Deus, pobre que criança de 5 loucura. anos precisou ter o seu dedo parcialmente amputado depois de uma Meu queimadura grave, Deus! embora Gente possa do céu, atingir que temperaturas de um absurdo! forno padrão de aproximadamente 190 graus. Essas versões mais novas agora incluem uma câmara de aquecimento. Essa câmara é usada para direcionar e controlar o fluxo Ainda de gás e existe esse líquido, brinquedo? deixando o ar quente Mas por esfriar quê? antes de sair Mas por pela que parte existe um superior através da brinquedo desse ventilação. hoje Eles também ainda? Mas não é pra criança só brincar, porque se for pra usar o forno, usa o forno de casa. Tipo assim, mano, Vai se queimar, já corre o risco de se queimar mesmo, já usa qualquer forno. qual é o conceito de você deixar... Pô, pra mim era comidinha de mentira no forninho de Então, mentira, tá Era ligado? aqueles brinquedinhos que você colocava água, aí tinha um bagulhozinho que você apertava, saía bolha pra fingir que a água tava fervendo. Você ficava apertando assim, ficava saindo bolha pra fingir que tava cozinhando a comida. Sim. Era isso. Como é que um forno se tornou um brinquedo? É, exatamente, é isso que a gente tá discutindo. Flubber? Se você é fã de cinema, um nerd da ciência Nossa, ou só não, uma calma. criança... Falando ainda dessa questão do coisa, eu tinha uma pipoqueira da Xuxa, A pipoqueira da que era Xuxa, sim. muito foda. Só que uma vez a pipoqueira pegou fogo. Ela começou a queimar. Tá que pariu. Fogo e fumaça. Eu saí correndo, descendo pela casa inteira. Nossa, Gente, cara. assim, é uma péssima ideia colocar na mão de criança um brinquedo que esquenta. Exatamente. É psicopata, tem problema de maluco, de maluquice. Provavelmente já viu o filme de 1997 Flubber com Robin Williams. Essa foi a história de uma invenção pegajosa de um cientista que de repente ganhou vida. Bem, o filme em si Uma é um moeba, remake né? de The Uma Absent moeba. Minded Professor, Mano, é impressionante o quanto de M.O. coisas... É B.A. A moeba, a massinha de brincar. É massa! que foi lançado em 1961. Para aumentar o hype da sequência Son of Flubber de 1963, a Hasbro decidiu criar o seu próprio brinquedo Flubber de verdade. Isso mesmo, Meu o amigo. Flubber era real. Bem, ele não ganhou vida exatamente. Era feito Era de uma moeba. butadieno, uma borracha sintética, óleo mineral e corante verde. Mas o resultado Tá. final foi um brinquedo divertido e macio, que podia quicar, se esticar e ser moldado em várias formas. E ele vendeu Mas Só como que isso tinha- fica perigoso? Só que tinha urânio, tá ligado? Sempre é assim. Só que, na verdade, se você quicasse do jeito errado, ele se tornava uma bomba nuclear. milhões de unidades. Porém, logo surgiram nos Estados Unidos relatos Sempre de uns reações bagulho ao desse. Flubber, que assumiram a forma de dores de Ah, garganta é porque o pessoal... Aí as crianças ficavam colocando na boca. Ah, tá. É reações Esfregando o alérgicas. corpo. Reações irritação na alérgicas. pele e erupções cutâneas por todo o corpo. Uma pesquisa posterior Deus do revelou que céu. 35% das crianças que possuíam 35 é brinquedo muito? desenvolveram erupções cutâneas. No 35 início, a é Hasbro muita negou gente. categoricamente que o Flubber estava deixando as pessoas doentes. Mas depois que 1.600 relatos
de erupções cutâneas Caraca, e dermatites velho. foram recebidos, então vieram os processos, com uma mulher alegando que a erupção cutânea induzida pelo Flubber era tão ruim que ela e o seu filho de 3 anos tiveram que ir correndo pro hospital. Eles então rapidamente o retiraram do Valeu, mercado em meu maio de Caraca, 1963. E com isso, o Flubber se tornou oficialmente um fracasso. Que loucura. Mano, eu queria saber o que tinha nesse bagulho pra causar tanta Então, reação. o que tinha na formulação? Mas tinha com certeza algum componente Aí tinha químico muito algum bagulho forte. bizarro. Bonecas perigosas. Mano, olha a cara dessa boneca. Perigosa. Eu olho pra ela e penso, perigosa. Dá vontade de dar um tapa, não dá? Dá vontade de dar um murrinho nela. Não pôr na dá. carinha dela. Não dá. Hoje em dia, as tendências vêm e vão tão rápido que eu mal consigo acompanhar. Seja lá o que viraliza E o cachorro. O cachorro ficou maneiro. no TikTok no cachorro, momento árvore vai de deixar Natal. todo mundo cativado. Mas em 1983, não tinha brinquedo que fosse tão popular quanto as Meu Cabbage Deus. Patch Kids. Essas bonecas incrivelmente Que boneca feias feia, foram alvo meu de Deus. adoração internacional, Caraca, seja lá tipo, por qual razão. que Em doideira. 1994, a empresa de brinquedos Mattel assumiu a produção. E em 1996, uma versão da boneca que fazia um lanchinho foi lançada. Essa boneca foi projetada para comer a comida de plástico que você desce por meio de Isso rolos é de legal. metal na boca. A Isso é muito legal. Mas e se você eu colocar o achei dedo? legal. Ah, meu Deus, o dedo das crianças. Meu amigo Meu do céu. Do céu. Foi isso, né? Certeza que foi isso. Por isso que FNAF, essas coisas, é baseadas em fatos Olha, reais, tá né? vendo? Porque antigamente era foda. comida então iria parar em uma mochila nas costas dela. Só Ó, que ela não Playtime. sabia a diferença entre comidinha de plástico e dedos humanos. É. Felizmente não houve relatos de ferimentos graves, mas ocorreram pelo menos 35 incidentes em que cabelos e dedos de crianças ficaram presos na sua boca. Em 1997, Nossa, a Mattel cara. havia vendido aproximadamente 500 mil 500 unidades, mil? todas as Caraca. quais tiveram que ser recolhidas. É isso aí, eu apoio. Leva essa desgraça aí pro inferno, que é de onde ela veio. Mas se você não quiser descer tão fundo, por que não ir ali embaixo e passar nos botões deixar de o like, curtir né? e inscrever-se? Ai, Eu gente, prometo mas que eles são 35 é pouco pra ter que recolher meio milhão de bonecas. Mas é um bagulho potencialmente perigoso. Não, é perigoso, mas aí você também fica de olho no seu filho, né? Lógico que não. Ai, pô, ninguém A mandou cor- colocar o cabelo ali pra criança pra boneca comer. Porra, mas não é assim que funciona o bagulho, tá ligado? Medo de voar. Eu tinha Com uma a boneca invenção da dessa, era Barbie muito em foda. 1959, as bonecas femininas se tornaram alguns dos brinquedos mais populares já feitos. Logo, elas foram fabricadas em diferentes tamanhos, fantasias e ocasionalmente vinham com as suas próprias casas. Então, é claro, a evolução natural da boneca foi fazê-las voar. As bonecas Skydancer foram lançadas, Mano, eu tinha uma literalmente, no Caraca. ano de Eu tinha uma 1994. dessa. Seus lançadores eram presos a uma corda que girava tão rápido que a boneca disparava pelo ar quando você soltava. Só que era difícil prever Só que pra tinha uma onde versão ela ia mais voar recente, e né? onde Porque essa daí é mais Aí pode ir mais no olho antiga. de uma outra pessoa. Aí pode ir em Pousar. qualquer lugar, Esse né? vídeo Ai, aqui mas da era muito boneca legal, voando ela pra voava. lareira nunca perde a graça. É muito foda. Que foda, mano! É muito bom. A moleca, desisto. Com essa criança eu não fico mais. Liberdade. I believe I can fly. E vai pro fogo. Essa pra mim. muito bom, Mas o cara. que poderia ser pior? Bem, em vez de voar pra dentro do fogo, ela poderia Olho. voar pra dentro dos seus olhos. Apesar do É, fato de era as suas perigoso asas serem feitas de mesmo. espuma, elas giravam em alta velocidade, o que as tornava dolorosamente duras no impacto. Alguns relatos alegavam que as bonecas proporcionavam córneas arranhadas, dentes quebrados, cegueira Valha, meu temporária e Nossa até Senhora. costelas quebradas. Depois Quê? que 100 feridos Não. foram Valha, meu Deus do relatados, céu. 9 milhões de Skydancers foram recolhidas em junho de 2000. Parece exagero, mas 2000? melhor do que ser Assim, atingido no rosto. Eu sei que quando eu tinha essa boneca, eu tentava pegar ela com a mão. De fato, machucava quando batia assim. Né? É porque pra você Porque fazer ela tá girando. uma boneca ali de 300 gramas voar, você precisa ter uma força de rotação grande, né? Pra que ela consiga alçar voo, né? Chapéu maluco. Nossa, isso Já aqui é teve uma algum ideia brinquedo idiota. que você Só queria de desesperadamente pensar. e os seus pais nunca te deram? Bem, esse brinquedo nunca deveria Ai, ter nossa, sido que bagulho considerado, idiota. muito menos escolhido, como uma espécie de brinquedo pra competir com o bambolê, que cativou O as crianças brinquedo é só você ficar assim, Aí a ó. pessoa cai. Aí daqui a pouco a criança tá lá convulsionando. na assim. década de Deus. 1950, a empresa de brinquedos Mano, Transogram que criou o idiotice. Swing Wing em 1965. Ele consistia em um chapéu e 3 longos tentáculos que voavam ao redor da sua cabeça quando você balançava o corpo. A Transogram Nossa, que acreditava que seria a maior divertido. sensação desde o bambolê, mas, cara, como eles estavam errados.
Meu Deus, que bagulho idiota, cara. Pura diversão, hein, galera? Show! Esse comercial já me dá dor de cabeça. Sem falar que todos eles parecem um pouco malucos balançando a cabeça. Meu Deus. E olha, O bagulho parece um bagulho de exorcista. Criança convulsionando ali já. Os moleques, eu posso parar de girar é já. só esse moleque balançando a cabeça de cabeça pra baixo. Agora, Nossa. houve rumores de que esse brinquedo causou ferimentos graves, variando de concussões a danos no Meu pescoço e Ai, na cabeça. meu Deus. Ele foi Céu. recolhido do mercado, mas eu fiz algumas pesquisas e não consegui encontrar nenhum relato desses ferimentos, ao contrário de muitos outros brinquedos É bem que eu falei antigo aqui. também, né? E o Swing Wing em si nunca foi retirado do mercado em relação a isso. É provável que Talvez não vendeu, né? Talvez não vendeu o suficiente. Talvez não vendeu muito. E É. também, que bagulho idiota. É um bagulho muito idiota, né? Mas assim, com certeza deve ter tido acidente, porque pra você ficar tonto e cair é 2 muito minutos. fácil. Então, no fim das contas, Bambolê 1, chapéu de concussão 0. Catástrofe do Clacker. Ah, mano, esse bagulho Essa é que muito não vai famoso. você ficar fazendo assim. Quando as É. crianças ficam entediadas hoje em dia, elas pegam o telefone. Mas as crianças dos anos 60 e 70 pegavam seus clackers. Eles consistiam em 2 bolas e uma corda, que as crianças chicoteavam e batiam pra fazer um som Eu alto de tinha estalo. isso. Batia no dedo, tacava na cara. Eu tinha isso. Claro, divertido demais. Mas as versões temperadas em vidro podiam quebrar Vidro! Fizeram de Ah, não. vidro. Não é possível Ah, que não. fizeram uma versão de vidro desse troço. Ah, não, aí é maluquice. Não, aqui já cara. passou dos limites. Quem que aprovou Não, isso aí daqui? é foda demais, tá ligado? É uma das coisas mais estúpidas que eu vi até aqui. se batidas com muita força. E eu tenho certeza Meu que você sabe Deus, bem o velho, quanto que cacos de vidro podem idiotice. acabar em qualquer lugar, Não. especialmente quando voam em alta velocidade. Pedaços podem facilmente se alojar Não. na O que pele, fez perfurando isso, as mãos, velho? o rosto e até os olhos. Mas os clackers de plástico acrílico podem ser igualmente perigosos. Uma marca de clackers chamada Kerbangers foi recolhida em 1985. Mano, eu nunca vi um desse quebrado, tipo rachado. Ele não racha, mas ele racha seu dedinho. Isso sim, se você quiser colocar aqui, se você... Racha seu dedinho. Se você fizer assim, ó, ele vai na tua cara. Racha a sua cabecinha. Mano, mas assim, ó, a criança é burra, né? Vamos concordar? Eu não Eu gosto... acho que assim, qualquer brinquedo que você coloque na mão de uma criança, ela é uma arma em potencial. Mano, Qualquer coisa. o meu maior acidente... Eu tenho uma cicatriz na cabeça. Tem uma cicatriz na cabeça que dá pra ver aqui. Eu não vou mostrar, mas eu tenho uma cicatriz grande aqui na cabeça. Que eu falei, olha a minha cicatriz aí. Sabe como eu fiz? Brincando de esconde-esconde. Ou seja, não tinha nenhum brinquedo envolvido, só tinha o meu corpo. E eu consegui cair de uma janela. Porque eu ia falar, comigo não morreu. Eu tenho uma história boa. E aí eu simplesmente caí de cara, mano. Quando eu fui pular da janela do quarto da minha avó, enroscou na cortina. Isso me fez cair de cabeça. Meu Deus, eu tenho uma história muito boa disso daí também, velho. Eu cresci com meus primos, né? E assim, a rua da casa da minha avó era uma rua fechada e tinha um monte de moleque, um monte de criança. Aí teve um dia que a gente teve a bela ideia de se juntar todo mundo no quarto do meu primo e brincar de esconde-esconde no escuro. Sim. Apagar as luzes. É como e é o brincar de esconde-esconde gato no Mia. escuro. Isso, que você fica fazendo barulho e pelo barulho alguém Sim. tem que achar. Isso é clássico. Eu não lembro o que aconteceu, mas o melhor amigo do meu primo, ele ficou pra ser a pessoa que ia achar a gente, que ia procurar a gente. Alguém teve a brilhante ideia de se enfiar no banheiro e fez barulho no banheiro. Este menino, ele simplesmente entrou no banheiro e ele arrancou a pia do chão. Ele arrancou a pia do chão. Achava que a pia era alguém. E ele simplesmente arrancou a pia do chão e quebrou a pia. Ô, menino, Ficou fazendo água pra caralho. era o Hulk, tá ligado? Eu acho que ele até cortou o pé dele, né, nisso daí. Mano, foi uma loucura assim, ninguém entendeu o que aconteceu. Quando tem desastre, todo mundo quer participar. Apesar das alegações de que os Kerbangers eram inquebráveis, eles se desfaziam em testes, junto com suas alças de plástico que os seguravam. Ah. Meu Deus. Armas de fogo. Não, aí é Ah, tenso. não. Você brincava com arminhas de Não, aí brinquedo é- quando Não, era eu criança? já acho sem irritou seus- noção ter aquelas arminhas que é de bolinha. É, que tá tendo Coloca agora. bolinha. Tá tendo agora. Isso é perigoso. O Iberê fez um vídeo Sim. recentemente no Manual do Mundo, falando que aquilo lá dispara 10 bolinhas, 10 orbes por segundo. Elas chegam até 130 km por hora e elas podem ferir e cegar pessoas se for no olho, tá então. ligado?
Colocar isso daí na... Aquelas no de água, criança é complicado. Faz quando um projétil acidentalmente atingiu algum enfeite da sua casa? Se sim, não se preocupe, poderia ter sido muito pior. A pistola Austin Magic, vendida no final dos anos 1940, foi projetada para atirar bolas de ping-pong. Ok, mas isso nem parece Deus. perigoso. Porém, quando o gatilho era puxado, ele liberava fogo de verdade. Sim, eu queria estar zoando com você. Meu A arma funcionava com Deus. produtos químicos explosivos, especificamente carboneto de cálcio, um composto químico de cálcio Mano. e carbono. Para disparar a arma, você precisava colocar um cristal Passada. mágico de carboneto de cálcio dentro. Então você adicionava Mágico. água, ou até mesmo usava sua própria saliva Fazia dentro uma do reação cano. Isso química. permitia que a reação química entre o carboneto de cálcio e a água ocorresse. Liberava Quando energia misturado, pra ele se caralho. expande em gás acetileno, um gás combustível quente e inflamável que produz uma chama quando você puxa o gatilho. E voilá, uma explosão de ping-pong zunindo pelo ar. perigo! Apesar da Puta propaganda que- afirmar ousadamente que era inofensivo, em 1949 os Estados Unidos o Meu classificaram como um Deus! perigo. Não é nenhuma surpresa. As chamas se estendiam do cano da pistola por até 20 centímetros. Caramba, vender armas literalmente de fogo pra crianças Meu esquece. pai Não é tão amado. surpreendente assim nos Estados Unidos. Já por isso que Morte nos Estados por Unidos tem dardos. tanto serial killer. Algumas das minhas melhores memórias de Olha quando eu os era traumas criança que a são gente brincar faz no nas quintal crianças. ou no parque ou em É verdade, pros Estados Unidos falar que arma é perigosa é porque é tenso. qualquer lugar com espaço aberto. Porque Brincadeiras de passou do quintal limite. ainda são populares, mas na década de 1950, os dardos se espalhavam pelo gramado. O objetivo do jogo era simplesmente lançar os dardos nos aros dispostos no Ai, chão. meu Diversão Deus, pra que bagulho toda a idiota. família, né? É, mais E ou se pegar em menos. alguém? Essas armas tinham 30 centímetros de comprimento e pontas de metal afiadas. E a natureza do jogo sendo jogar objetos Nossa. pontiagudos por Ai, todo o meu quintal, Deus. logo causou problemas Imagina sérios. volta, Em que é na cabeça. 1970, Não volta, imagina alguém tá ali, a Taca criança assim, taca. é. A FDA os classificou como um risco, o que proibiu sua venda, a menos que os fabricantes colocassem placas de advertência na embalagem. Isso deveria ter sido sinal de alerta, mas os dardos continuaram a ser comprados, até que os Estados Unidos finalmente os proibiram em 1988. Mas a essa altura já era Nossa, tarde demais. só em 88? Mais de 6 mil americanos nos 8 anos anteriores à proibição foram Até hoje hospitalizados os cara- em acidentes relacionados a Meu dardos. Deus Pelo do menos céu, 80% dos casos eram crianças menores de 15 Mano, anos, pior que sofrendo assim, de é um jogo lacerações, legal. perfurações e até fraturas Pessoas maiores de idade. Pra adulto, né? Deixar a criança brincar com isso daí é complicado. no rosto e Gente na do cabeça. céu. Hoje em dia, uma versão mais segura do jogo pode ser comprada, tornando os dados arredondados em vez de afiados. Poderiam ter tá. pensado nisso Melhor. antes, né? Nossa, é verdade. Não tão fofo. Quando você era criança, sempre havia aquele ursinho de pelúcia que era o seu brinquedo favorito. Não adianta negar, eu sei que você levava pra cima e pra baixo. Pois então, eu tô com dificuldade em imaginar o que leva uma criança a querer esse aqui. Parece maligno. Esse brinquedo horrível, o Huggy Wuggy, se tornou popular Ah, eu depois de teria. aparecer como personagem em Mano, mas tava vendendo pra caramba. Quando a gente foi no zoológico, lá Eu na fui no frente tava zoológico vendendo pra aqui em criança São pra Paulo. cacete. Mano, tinha um monte desses bichos vendendo. Não, lá. mano, e aí, eu vou falar a verdade pra vocês. Isso daqui mostra o quanto os pais são hipócritas. Porque não é possível que o pai tá vendo que a criança tá vendo, comprando isso daqui. Aí depois a Record faz um documentário falando que isso daqui, ai meu Deus, como eles acham que isso daqui é um rolê pra criança, É. tá ligado? Tipo, mano, claramente é um bagulho demoníaco. Não que seja do demônio de verdade, que eu quero dizer. Mas é um bicho do É um mal. personagem de terror. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Pop Playtime em 2021. Muitos pais estavam preocupados com a natureza do jogo e o personagem em si, já que o conteúdo não era exatamente adequado para crianças, considerando que o Huggy Wuggy persegue e ataca o jogador durante o jogo, além de ser horrível no geral. É pra aprender que a vida não é um morango, né? Em 2022, mais de 400 Huggy Wuggy tiveram que ser recolhidos da Fizeram Rotoy Huggy Fair na Wuggy. Inglaterra. Isso ocorreu devido ao mau acabamento. Ele tinha costuras soltas, o que poderia fazer com Tava que o seu mal enchimento feito. saísse e os seus olhos e braços se desfizessem. E isso cria um grande risco de asfixia. Parece que tudo nesse brinquedo deu errado. Pô, mas aí é foda, Mas né? você querer comprar isso daí pra criança é foda, né? É, mas pra criancinha que vai colocar isso na boca não faz sentido nenhum. Não faz sentido mesmo, não. Porque assim, se a criança conseguir abrir um pelúcia e comer tudo que tem dentro dela, ela consegue. Não importa qual seja a pelúcia. Fica o alerta aí pra todo mundo.
Eu sou uma pessoa super inquieta, não consigo evitar. Tô sempre batendo os dedos ou balançando os joelhos. Então, quando os fidget spinners se tornaram populares, Nossa, foi uma foi dádiva febre, hein? de Deus. Embora tenham sido lançados pela primeira vez em 1993, os fidget spinners se tornaram uma grande obsessão só em 2017. Mas se você não fosse muito cuidadoso, o brinquedo poderia quebrar e pequenas peças tinha poderiam ser comprado um há engolidas, pouco se tempo. Onde ele foi alojando na parar? garganta, o que aconteceu spinner eu não com comprei, mais não. de 5 Não. crianças. Isso aqui Mas é um os mais um perigosos fidget. eram os Isso aqui não é um spinners spinner. iluminados. Tinha um troço Eles desse. continham Não. baterias de lítio dentro deles, Gente. que se ingeridas poderiam causar queimaduras internas. Quando essas baterias Porra. tocam em superfícies molhadas, como o Daí é interior foda da sua também, né, boca, velho? elas liberam a sua energia restante, que produz soda cáustica, também complicado conhecido também, como mas- hidróxido de sódio. Esse composto mas aí branco é e sólido foda, é né? altamente corrosivo e pode Não, tá queimar bom. tecidos humanos. Criança, que se ela quer comer uma bateria, ela come qualquer coisa, tá ligado? Alguns fidget spinners foram recolhidos devido a riscos de asfixia e hemorragia interna desde então. Acho que é melhor Putz. assim, ninguém quer um spinner no estômago. Mas assim, Esporte inconsequente. sei lá, mano. Sempre que eu ia à praia quando criança, eu adorava andar de barco. Eu sempre passava bem rápido pelas ondas. E quanto mais rápido, melhor, né? Bem, em 2005, o fabricante Sport Stuff lançou sua própria embarcação rápida. Os chamados Kite Tubes Waggle foram projetados para serem puxados atrás de barcos, levantando você e Isso permitindo daí que é você voe loucura, acima tá? d'água. Com uma diferença Nossa. crucial. Isso daí é Não havia loucura tiro de demais, segurança ou véi. qualquer tipo de cinto. Só Meu uma corda para você amigo segurar do e buracos céu. para colocar seus pés. Isso daí Por é algo entre maluquice, 500 cara. e 600 dólares. É caro pra Sport Stuff cacete. estava essencialmente vendendo uma armadilha mortal cara. Em um relato na internet, uma usuária relembra o seu kite tube indo a mais de 30 km por hora e 12 metros de Meu altura, antes de ela ser Deus. jogada pra fora e bater nas ondas. Em julho de 2006, Deus. 19 mil kite tubes Waggle foram recolhidos, depois que relatos de ferimentos graves ultrapassaram o número de 30. Entre eles, havia casos Meu de amigo do pescoços céu, quebrados, pulmões perfurados, ferimentos no corpo e no rosto e até 2 fatalidades. Tipo, Meu ninguém testou amigo esse do negócio, céu. não pensaram em nenhum recurso de segurança. Hoje o Kite Tube Waggle existe só como uma memória terrível, como nunca deveria deixar de ter sido. Olha lá. Gente, que Extraindo dentes. loucura. Mas alguém aí tinha aquelas noites de jogos em família quando criança? Isso é maneiro. Embora às vezes parecesse meio diversão forçada, tinha um jogo que eu adorava jogar, Crocodile Dentist, lançado pela primeira vez em 1990. O objetivo é remover os dentes do crocodilo sem que ele perturbá-lo. Originalmente, um par de pinças boca. era usado para remover os dentes, mas eles removeram essas partes soltas perigosas. E agora tudo que você tem que fazer é pressionar o dente para baixo. Se você for muito isso é lento, o famoso crocodilo até vai se hoje. lançar É. sobre você e prendeu seus dedos nas suas garras. Quando o brinquedo foi feito pela primeira vez, havia receios de que essa investida pudesse causar ferimentos. Então, os fabricantes de brinquedos mudaram a velocidade e a duração do movimento de investida. Mas, quando testado, tirou toda a diversão do jogo. Então, antes do lançamento, eles mudaram de volta. Porém, existem uns malucos por aí não, que isso daí é levam o uns jogo a malucos níveis que- mais arriscados. É. Não. Ah, não. Aí já é demais também, né? Não. Sério, isso é completamente insano. Não, Quem é que aí vai é- querer voluntariamente correr o risco de machucar os Aí é dedos doideira, com tá os ligado? dedos Bom, afiados? isso Tá aqui é o maluco? porque Eu tô os fora. homens morrem cedo. É, porque, É Maldito isso tipo... aí, ó. O que é que os homens fazem? Brincar com ímãs sempre foi muito É divertido. idiota. E continua sendo. É só me dar 2 ímãs a qualquer hora que eu fico ocupado por um tempão. Mas se E eu você tô aqui, ó, colocar com imã. muitos deles em um brinquedo ó. de criança, você vai ter problemas em mãos. Pô, isso Magnetics era era um muito conjunto foda. de construção colorido com Ah, que bolas você ia magnéticas grudando na uma imã ponta de no cada outro. bastão, Legal, que véi. podiam se conectar umas às outras para criar várias formas. Quando foi lançado em 2003, o brinquedo se mostrou extremamente popular. O problema é que as eu esferas de ver. aço podiam se soltar e ser engolidas. Isso daqui que é o problema, ó. Idade 6 anos. Era pra Ah, ser, tipo, acima de 12, 12. 14, É. né? Porque o brinquedo é legal. Igual, por exemplo, pra quem não sabe, isso daqui, ó, é um Lego. Sabe qual é a classificação indicativa? 18 anos. Ele não é indicado para menores de 18 anos. Porque tem tanta pecinha e tanta coisinha que os caras pensaram assim, pô, nem adolescente pode tocar É. nesse troço que vai dar merda. Nossa, a gente vai nem ter cabeça pra montar esse diabo aqui, entendeu? Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Então elas podiam realmente atrair umas às outras dentro de você. Quando se juntam, podem É. formar buracos e Ixi. ficar presas dentro dos intestinos, o que exige Sim. cirurgia. A primeira vez que se recomendou Eles podem prender os intestinos, né? Vixe, Porque uma pode estar Cacá. passando aqui, a outra tá aqui em cima e pum. É, prende o intestino.
Nossa, E aí que necrosa. loucura, Recomendou véi. que os conjuntos Magnetics fossem recolhidos foi em 2005, mas isso nunca aconteceu. Grande erro. Em 2006, 4 milhões de unidades foram recolhidas. Em 2007, 1.500 incidentes de ímãs se Nossa. soltando foram relatados. Até o momento, eles causaram... Mas aquele ali se esforçou pra comer Se tudo, né? esforçou pra comer aquela criança ali, os pais não olhavam pra essa criança. Caraca, porque ela não comeu, tipo, 2. Ela comeu o brinquedo inteiro. Ela tava, tipo, usou de macarrão, tá ligado? 27 lesões intestinais, uma aspiração e uma morte. Sim, um caso clássico de fabricantes sedentos por dinheiro querendo lucrar em vez de levar a segurança a sério. É, o bagulho é Furby classificação ali. assustadora. Ué, o Furby? Foda. Se você tivesse a sorte Eu sou a de ganhar favor. um Furby Elite. no Natal de 98, você ia ser a inveja de todas as crianças do quarteirão. 14 milhões dessas bolas de pelo falantes 14 foram vendidas milhões, até cara. 1999. Só que eu queria ter um desse, ó. Os brinquedos Eu eram queria muito programados ter para esse, falar era sua muito própria famoso. língua, chamada Furbish. Fala direito, rapaz. Ao longo dos anos, o Furby foi programado para falar 24 idiomas, mas logo surgiu um falso medo de que ele pudesse gravar e repetir a fala, o que se tornou uma preocupação para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Eles achavam que ele poderia ser usado para repetir informações confidenciais. Sim, eles acusaram o Furby de ser o espião secreto perfeito. Por mais absurdo que isso pareça, Furby não é nem de comunista. longe tão absurdo quanto o Furby do mal. Você pode de fato fazer ele virar o Furby do mal, colocando seu dedo na boca dele. Quando você faz isso, ele pode morder você e agir de maneira mal-humorada. Mas alguns donos Legal. de Furby relataram que ele começou a falar com uma voz demoníaca ou Ah. a acordar sem ser ligado. Bom. Ah, Tá. então tá bom, hein? Aham. Tá. Tá bom. Uma mãe Nossa, até contou que o muito Furby estava demoníaco, falando com uma gente. voz masculina, dizendo coisas tipo "Oh baby" para sua filha de 4 Ah, anos. tá. Reiniciar o brinquedo nem sempre funcionava, deixando-o Tá bom. permanentemente amaldiçoado. certeza. No papel, o Furby era o brinquedo dos sonhos, mas na realidade poderia ser um pesadelo. Bolinhas do Pânico. Pobre do Furby. Um dos brinquedos aquáticos mais populares O do Furby. mundo são Oh, as Aquabits. baby. Meu Deus, cara. Quem gravou aquilo, né? Você pode até ter ouvido falar de marcas como a Orbis. Bem, infelizmente, elas podem ser facilmente ingeridas, devido à sua textura macia e eu aparência já- colorida. eu Vamos pensei lá, né? nisso várias Não vezes. acharia Comigo é tentador com isso daí é colocá-las na muito boca. legal, Eu nunca Especialmente brinquei com isso na uma vida. criança Deve que ser não muito tem legal, ideia de véi. que essas bolinhas de água contêm polímeros absorventes, como poliacrilato de sódio. Este é um material feito da reação entre ácido acrílico, um líquido corrosivo, e sal. Quando você coloca que essas legal. bolinhas na água, elas podem crescer até 100 vezes seu tamanho. Agora, imagina isso dentro do seu corpo. Pior que eu já forem mordi um ingeridas, negócio o desse. líquido dentro pode fazer com que cresça, Meu amigo resultando do em céu, bloqueios cara. internos graves. Com riscos tão grandes para a saúde, é surpreendente que elas ainda possam ser compradas. Cerca de É verdade, o Furby entregando a traição do pai. 7 mil ferimentos de emergência foram relatados apenas de 7 mil, 2018 a velho. 2022. Meu Deus Mas do não se céu. engane, marca É, porque imagina a criança, ela pega isso daqui, nesse estado e engole. É, aí vai crescer. Vai inchar dentro do estômago, tá de ligado? bolinhas d'água foram retiradas no passado. 52 mil unidades dos kits de bolinhas aquáticas da Buffalo Games foram retiradas das prateleiras em 2023. Moral da história, muito cuidado com esse brinquedo que é vendido até hoje. Cara, eu tinha um bagulho desse que ele era um jacarezinho. E era muito Ah, legal, sei, o porque ele jacaré que ficava você pequenininho, colocava- aí você colocava na água, aí ele crescendo com o passar do tempo. Sim. Mano, o meu ficou tão grande que ele começou a rachar. De tão grande que ele foi ficando. O pessoal caiu o braço dele, Nossa. caiu a cauda dele. Virou a substância. Quando eu fui ver, minha mãe tacou fora. Eu fiquei muito triste, porque ele tava muito grande, eu queria que ele ficasse maior ainda. Meu Deus do céu. Brincando com fogo. O mais perto que eu cheguei de fazer os meus próprios experimentos científicos quando criança foi fazendo poções de lama no meu quintal. Mas no início do século XX, as crianças podiam conduzir experimentos reais. Reais até demais. Na década de Nossa, já 1920, entendi. a AC Gilbert Company lançou seu Glass Blowing Set, que dava às crianças um maçarico para derreter vidro e fazer os seus próprios tubos de ensaio. Ele vinha com um guia especial chamado Experimental Ai, Glass meu Blowing for Deus. Boys, que não só os ensinou que soprar vidro era de alguma forma uma atividade apenas masculina, mas também como soprar em um cano sobre uma chama para criar bolhas de vidro. Ele ainda continha instruções sobre como fazer tubos com a chama de uma lâmpada de álcool acesa e informava que era perfeitamente seguro usar querosene nele, Ai, um líquido com inflamável certeza. usado como Meu combustível. O vidro tem que amigo ficar do incrivelmente céu. quente para derreter, normalmente a quase 1.100 graus.
Meu Deus. Então as crianças devem ter trabalhado com temperaturas de mais ou menos uns 500 graus só para amolecê-lo. Esse calor pode causar queimaduras de 3º grau ou coisas piores. explodir Uma criança também, né? manuseando álcool e querosene perto de chamas pode quase causar uma explosão, sem falar na náusea e no vômito que podem ocorrer ao inalar ou ingerir essas substâncias. Os conjuntos de química da Gilbert foram finalmente descontinuados em 1967. Caraca, demorou mas muito inacreditavelmente não por serem perigosos. Foi simplesmente porque outra empresa, a Gabriel Toys, comprou a Gilbert Company e decidiu parar de fabricar. Só queria saber quem é que tava numa Olha, reunião, meu levantou Deus a mão do e falou: céu. "Ô, galera, o que vocês acham de um brinquedo pra crianças com fogo e vidro quente? Não O faz que o menor poderia dar errado, né?" sentido. Invenção decepcionante. Eu nunca fui muito de andar de skate quando criança. Aquela bagaça mas ali admito vendeu que a também um ideia de tempo, andar né? num Caramba, esse hoverboard troço, ó. sempre Só mexeu pra comigo. Playboy, né? Crianças que sonhavam em se tornar o Marty McFly no seu hoverboard rosa finalmente iam poder experimentar Porque isso era caro, em não era não? 2015. Só que foi uma grande decepção. Primeiro, o hoverboard nunca levantou do chão. Segundo, provou ser mais trabalhoso do que vale a pena. Eu, pessoalmente, não sei como é que alguém conseguiu ficar de pé por mais de 3 segundos. Ferimentos no corpo eram inevitáveis. Mais de Claro. 26 mil crianças foram pro hospital por causa de acidentes 26 relacionados ao mil. hoverboard em 2015 e 2016. E 40% dos casos incluíram Meu fraturas. Deus Mas você do sabia que céu. também é um risco de incêndio? Sim, hoverboards podem pegar fogo. E isso se causa deve da bateria, às né? suas baterias É. de íons de lítio. Elas contêm um líquido inflamável chamado eletrólito. Quando as baterias entram em curto-circuito e superaquecem, elas podem causar fumaça e fogo. Vários recalls foram realizados, com um dos mais recentes em 2022, recolhendo 53 mil unidades após um incêndio em casa. Caos químico. Meu amigo do céu. O Não, mas aquilo ali é terrível muito legado doido, dos velho. kits de química continua com outro brinquedo horrível. Você provavelmente tá pensando, como é que isso pode ficar pior? Se você achou que soprar vidro era ruim, aquela empresa, a Gilbert, também lançou o Laboratório de Energia Atômica em 1950. Esse kit Com o seu pequeno urânio, você vai fazer ensinava as crianças a conduzir Um até kit de 150 bomba atômica experimentos de reações caseira, químicas. E um gente. ingrediente particularmente terrível que ele continha era, rufem os tambores, urânio. Sim, e ele queria Não, eu zoei no início. Eu zoei no início do vídeo. Tinha uranio. Não. Mano, que uma nem loucura. duas, mas 4 amostras de minérios de urânio. Eram Meu altunita, torbenita, Deus. uraninita e carnotita. Todos minerais sólidos compostos de urânio e todos radioativos. O urânio é Valha perigoso Nossa porque em certo Senhora. momento se decompõe em rádio, que então se decompõe para liberar um gás radioativo chamado radônio. Quando essa decomposição ocorre, a energia é liberada na forma de radiação. A ingestão das amostras permite que a radiação cause danos aos tecidos e rins, além de aumentar os riscos de câncer. Ou o produto não ficou popular o suficiente, ou os pais realmente traçaram um limite na hora de dar materiais radioativos a crianças, já que menos de 5 mil kits foram vendidos. Talvez tenha então sido o preço veja, também, né? chegando a $50, que hoje Nossa, seriam cara. $650. Imagina pagar centenas de dólares por um brinquedo pro seu filho ter problemas com radiação. Então, Caraca, Copos você tá maluco. controversos. que loucura, Redes velho. sociais são uma ótima maneira de encontrar os melhores produtos. Algumas coisas que eu descobri melhoraram a minha vida. Por exemplo, o copo Stanley se tornou viral depois que uma mulher compartilhou um vídeo do seu carro queimado após um incêndio, surpreendendo os espectadores E quando o o copo copo foi intacto. encontrado E tinha gelo completamente ainda, né? intacto. Tinha Desde gelo. então, mais de 10 milhões de clientes compraram, incluindo eu. Mas em janeiro de 2024, foi revelado que o criador da Stanley estava sendo processado pelo produto conter chumbo. Chumbo é um material tóxico que pode Mas aí eu vi que, tipo, isso daqui não tem nada a ver, porque todos os copos térmicos e todos os bagulhos Todo térmicos, copo térmico tem, né? ele vai ter isso daqui, é uma menor quantidade e ele fica separado do Ele rolo. não entra em contato com a água. Não, te é. envenenar. por dentro em do crianças, copo. pode causar danos cerebrais, retardar o desenvolvimento e até mesmo causar problemas de aprendizagem e comportamento. Foi descoberto que os copos Stanley na verdade contêm uma bolota de chumbo no fundo, e os fabricantes jamais avisaram os clientes. Embora esteja escondida atrás de uma barreira de aço na base, a menor exposição ao chumbo pode causar danos sérios. Mas a Stanley não é o único caso. Cerca de 33 mil copos da marca Neutral foram recolhidos no Canadá em 2024.
Talvez entre as paredes internas do copo estava uma solução contendo ácido sulfúrico e fosfórico, que poderia contaminar líquidos quando você enchesse o copo. Esses produtos químicos nocivos podem causar danos aos tecidos, queimaduras, vômitos e dores abdominais. Caramba, esse aqui nem é um brinquedo. Parece que não tem mais nada seguro. Falha forense. Você pensaria que os kits de brinquedos modernos seriam bem mais seguros. A gente sabe muito mais sobre produtos químicos e materiais nocivos hoje em dia. Então, diga olá ao kit de impressão digital CSI. Esse kit foi baseado no seriado policial CSI, permitindo que as crianças se tornassem os seus próprios investigadores forenses ao procurar impressões digitais. Porém, ele continha 5% de um ingrediente absurdamente perigoso, chamado amianto. Na verdade, era um tipo raro, chamado tremolita. Este é um mineral composto de pequenas fibras invisíveis, que quando inaladas podem aumentar os riscos de doenças pulmonares e câncer. Apesar do fato de o seu uso ser amplamente desencorajado, até mesmo proibido em 55 países, de alguma forma ele encontrou seu caminho nesse kit de impressão digital de 2007, presente no próprio pó de polvilhar. Os fabricantes do brinquedo foram forçados a interromper a produção e as vendas imediatamente. Bizarro, felizmente, nenhuma criança ou adulto foi prejudicada pelo amianto devido ao rápido recolhimento que ocorreu. Ainda assim, quem é que coloca amianto num brinquedo? Como é que isso aconteceu? Ué, é um CSI, depois CSI, eles iam investigar. Com coisa? Não, depois eles iam investigar como a criança morreu, entendeu? É assim. Na verdade, não era pra criança. O crime ia acontecer e aí os pais iam ter que descobrir de onde veio. É pra poder aquecer a indústria de investigação dos Estados Unidos, que não tava tendo caso mais. Exatamente. Então eles têm que fabricar. Nada. O FBI tava sem ter gente pra prender, sem ter caso de assassinato. Então você tem que criar ali, né? Rapaz, tá certo isso. Teve que aquecer a indústria de novo, né, gente? Com armas. A Mattel é praticamente sinônimo de boneca Barbie. Mas você sabia que a empresa também fez armas de brinquedo? Ficou surpreso? Pois é, eu também. O rifle Tommy Burst foi lançado em 1961, mas não era só um brinquedo, era praticamente uma réplica. Esse modelo ultra realista era uma imitação da metralhadora de Dick Tracy. Este era um personagem detetive da polícia em uma história em quadrinhos lançada em 1931, que era muito popular entre as crianças dos anos 30 aos 60. A arma funcionava puxando o ferrolho na lateral e apertando o gatilho para que os tiros disparassem de um rolo de cápsulas armazenados aqui. Essas cápsulas são pedaços de papel compostos de pó de alumínio e perclorato de potássio. Juntos, eles criam faíscas e um barulho alto quando disparados. A espoleta. Esse som de disparo tornou a arma ainda mais assustadoramente real. Crianças correndo por aí com essas coisas nos braços poderiam facilmente ser confundidas com uma arma de verdade. E se isso funcionasse tão bem na época quanto funciona hoje, provavelmente não ia terminar bem para as crianças. Bom, graças a Deus a maioria desses produtos ficou no passado. Mano, que louco, cada loucura. Cara, pior que hoje em dia deve ter... Tipo, esse daí que a gente tá falando já é um absurdo. Essa nova que existe. Tem uma arminha que, tipo, mano, dispara aquelas orbes. Pra ver, tem muito brinquedo absurdo. Hoje em dia tá tendo por aí. Deve ter muita coisa doida. É isso, pessoas. Gostaram do vídeo? Deixa o like pra gente saber quantas pessoas curtiram, tá bom?